Sabe aquele momento em que você sente que está fazendo tudo certo, medita, manifesta, ora, afirma, e mesmo assim, parece que nada se move, que há uma força invisível segurando suas bênçãos, como se a prosperidade estivesse logo ali, mas algo dentro de você simplesmente não deixasse fluir? Pois é, talvez o que esteja bloqueando sua vida não seja o mundo espiritual, nem a falta de fé. Talvez seja uma crença tão sutil, tão silenciosa, que se disfarça de autoconhecimento e cura interior. O mais curioso é que ninguém te contou que essa crença nasceu tentando te proteger. Sim, ela não é inimiga. A autossabotagem não é um monstro. É uma tentativa inconsciente da mente de te manter a salvo. A mente cria narrativas como: ainda não é o momento, eu não consigo, não sou bom o bastante, não porque você seja fraco, mas porque, em algum momento, lá atrás, seu coração sentiu dor. E a mente, com medo de ver você sangrar de novo, construiu muros. Ela acreditou que proteger era o mesmo que curar. Mas o problema é que, quando você se protege demais, acaba se aprisionando. Quando tenta curar cada pedacinho de si, como se houvesse algo errado em ser humano, você entra num ciclo invisível. O ciclo oculto da autossabotagem. E quanto mais você busca se iluminar, mais longe fica da própria iluminação. A mente adora se sentir no controle. Ela mede a vibração, observa pensamentos, analisa emoções, julga se você está alto ou baixo, como se a espiritualidade fosse um boletim de notas. E nessa tentativa de ser sempre luz, você acaba se esgotando. A alma pede fluxo, mas o ego exige performance. O espírito quer sentir, mas a mente quer entender. É como tentar dançar pensando em cada passo. O ritmo se perde. A paz interior não nasce da análise, mas da entrega. Quando você tenta se curar demais, cria um estado de vigilância espiritual. Um modo de alerta que faz o corpo reagir como se houvesse perigo. A neurociência explica: o cérebro não diferencia a ameaça real de autocobrança constante. Ou seja, quando você se vigia, o corpo ativa o cortisol, o hormônio do estresse, e bloqueia a energia vital. E aí, adivinha, a expansão da consciência não acontece. É por isso que muitos buscadores espirituais se sentem estagnados, mesmo depois de anos estudando as leis espirituais, fazendo meditação guiada, ativando chakras e repetindo mantras. Porque o problema não é falta de prática, é excesso de tentativa. Você tenta tanto corrigir-se que esquece de viver-se. A verdadeira transformação começa quando você para de se ver como um projeto e começa a se enxergar como uma expressão viva do divino. O universo não te pede perfeição, ele te pede presença. E presença é aceitar o agora, com todas as suas imperfeições, com todas as contradições do caminho. Porque é nesse agora que mora a abundância, o despertar espiritual, a vida espiritual real, aquela que respira junto com o caos e encontra equilíbrio no meio da incerteza. Muitos confundem o despertar com um evento iluminado, um ponto de chegada. Mas o despertar espiritual é, na verdade, uma série de pequenos gestos diários de aceitação. Um olhar mais leve sobre si mesmo, uma respiração profunda antes de reagir, uma escolha de fé em meio à dúvida. É assim que a energia espiritual se reorganiza. Quando você deixa de lutar contra o que sente e começa a ouvir o que o sentimento quer dizer. Porque toda dor é um mensageiro. Toda resistência esconde um pedido do coração para ser ouvido. Quando você tenta calar esse pedido com frases como: eu preciso melhorar, eu tenho que me curar, eu ainda não estou pronto, você silencia o canal da sua própria manifestação. A lei da atração não responde às suas palavras, mas à vibração que você emana. E quando essa vibração está presa em medo e autocobrança, o universo entende: ainda não é hora. Mas e se for hora? E se tudo o que falta não for mais cura, mas coragem de viver o que já está pronto? Troque a pergunta: o que ainda preciso curar?
por "o que em mim está pronto para ser vivido agora". Essa simples mudança de perspectiva é uma das maiores chaves de cocriação que existem. Porque o foco sai da falta e entra na gratidão. Sai da escassez e entra na prosperidade. Sai da culpa e entra na autenticidade. E quando você vibra a autenticidade, o universo se aproxima, porque o universo não recompensa quem se esconde atrás de máscaras espirituais, mas quem se mostra em verdade. A abundância flui quando há coerência entre o que você sente e o que você expressa. Quando o coração e a mente voltam a caminhar juntos, a energia espiritual se alinha e a manifestação acontece naturalmente. É por isso que muitos que pareciam bloqueados começam a prosperar assim que param de buscar tanto. Porque, de repente, entendem que espiritualidade não é controle, é confiança, não é técnica, é rendição. Não é perfeição, é presença. É acordar de manhã e dizer: hoje eu não preciso me consertar, eu só preciso me permitir ser. Esse é o ponto em que o autoconhecimento espiritual se transforma em libertação. Quando você entende que o medo de errar era só o medo de ser julgado, e que o amor próprio não é se tornar invulnerável, mas se permitir vulnerável com amor. A partir daí, tudo muda. Você sente a energia leve, o peito aberto, e o fluxo da vida espiritual volta a correr. Talvez você não perceba, mas o momento em que solta o controle é o mesmo em que o universo começa a conspirar. As oportunidades voltam, o dinheiro começa a circular, as pessoas certas aparecem. É o desbloqueio financeiro e energético acontecendo em tempo real. Não porque você fez mais, mas porque você deixou de resistir. Entenda, o poder da mente não está em forçar, mas em permitir. Quando você honra a sabedoria natural da sua alma, quando confia no tempo das bênçãos, tudo se alinha. O propósito de vida não é encontrado, é lembrado. E a lembrança vem quando o ruído da autocrítica silencia. Então, pare por um momento. Respire fundo. Sinta o ar entrando. Sinta o peito expandindo. Esse é o seu ponto de partida. Não amanhã. Não depois da próxima cura. Não quando a vibração estiver alta. É agora. Porque a espiritualidade não é sobre se tornar. É sobre lembrar quem você já é. E o mais bonito é que quando você se lembra, tudo que estava bloqueado começa a fluir. O amor, a prosperidade, a esperança, a fé, a abundância. Tudo se realinha quando você entende que o que parecia te segurar, na verdade, só estava te protegendo. E talvez seja exatamente nesse instante que a verdadeira transformação começa a acontecer dentro de você. Sabe o que é curioso? A maioria das pessoas acredita que o contrário da evolução espiritual é a ignorância, mas na verdade o maior inimigo do despertar é o excesso de consciência sem presença. É quando você entende tudo na teoria, mas sente pouco na prática. Quando lê sobre transformação, mas teme vivê-la. É o momento em que o medo de sentir se disfarça de lucidez. E sem perceber, você passa a viver como um observador da própria alma, em vez de habitá-la por completo. Essa é a armadilha mais sutil do caminho espiritual, a de se tornar um estudante eterno, mas um experienciador ausente. Que o que acontece quando a consciência se torna análise? Ela deixa de ser luz e passa a ser vigilância. Você começa a observar cada emoção como um problema a resolver. Quando sente raiva, tenta entender qual ferida foi ativada. Quando se entristece, já pensa em como elevar a vibração. Quando sente medo, procura o que há de errado com sua energia. E sem perceber, você transforma o coração em um laboratório. Mas o coração não quer ser estudado. Ele quer ser sentido. Ele é o templo onde mora a energia espiritual, o portal da manifestação, o campo da cocriação. Só que quando você o enche de diagnósticos, ele se contrai. E toda contração interrompe o fluxo da prosperidade e da abundância. O que muitos chamam de bloqueio, na verdade,
É o corpo pedindo permissão para existir sem ser corrigido. É a alma pedindo descanso da autocrítica. É o universo tentando te mostrar que a verdadeira cura interior acontece quando você volta a confiar na vida, porque confiar é permitir que a energia flua sem tentar controlar cada passo do caminho. Veja, quando uma criança cai e se machuca, ela chora, sente, e depois de alguns minutos já está brincando de novo. Ela não pensa: o que esse tombo está tentando me ensinar? Ela simplesmente vive o processo. É assim que o coração funciona. Ele sente, expande, libera e segue. A mente, por outro lado, quer fazer disso um relatório. Quer entender o porquê, o como, o quando, e assim bloqueia o próprio movimento natural da expansão da consciência. A lei da atração ensina que tudo o que você foca, expande. E se o seu foco está sempre no que ainda falta curar, a vibração que você emite é de falta, não de abundância. É por isso que muitas pessoas sentem que a vida está travada, mesmo estudando espiritualidade há anos, porque estão presas na fase da análise, quando deveriam ter passado para a fase da entrega. E talvez ninguém tenha te dito isso, mas o excesso de busca pode ser uma forma disfarçada de medo. Sim, medo de viver o que já está pronto. Porque viver o que é verdadeiro exige vulnerabilidade. Exige que você saia do papel de quem estuda o fluxo e entre no papel de quem flui. Há um momento em que o verdadeiro despertar espiritual acontece, e ele não é bonito nem glamuroso. É quando você percebe que está cansado de tentar ser alguém melhor. É quando você se olha no espelho e entende que o trabalho espiritual não é sobre se corrigir, mas sobre se recordar. Recordar que você já é a própria luz que está tentando alcançar. Pense por um instante. Quanto tempo da sua vida foi gasto tentando provar que você é digno das bênçãos que deseja? Quantas vezes você se convenceu de que precisava subir sua vibração para ser merecedor da prosperidade, do amor, da vida espiritual equilibrada? Mas e se a verdadeira elevação não estiver em subir, e sim em descer? Descer até o coração, até o ponto onde tudo começa. A mente tenta subir, o espírito desce. A mente quer alcançar o alto, o coração quer mergulhar no fundo. E é no fundo que mora a transformação. É ali que você reencontra partes esquecidas de si mesmo e entende que nenhuma delas é um erro. Elas são só expressões diferentes da mesma alma que busca a harmonia. É nessa hora que o autoconhecimento espiritual deixa de ser um conceito e se torna um encontro. Um encontro com aquilo que você evitou por anos, achando que era baixa vibração. Mas a verdade é que o que você chama de sombra é apenas luz não reconhecida. Quando você acolhe sua própria sombra, algo mágico acontece. A resistência some. E sem resistência, o fluxo volta. O dinheiro começa a circular, as ideias ganham clareza, o corpo relaxa, o sono melhora, a mente desacelera, porque a energia que antes estava presa na autossabotagem, agora se transforma em combustível para a manifestação consciente. Não há como desbloquear a vida tentando controlar cada emoção. O segredo é se abrir para senti-las com amor, com gratidão, com fé de que tudo o que vem até você tem um propósito. Até mesmo a dor, até mesmo a confusão. Elas não são castigos, são convites do universo para uma nova fase de expansão. E se você quer um exercício prático, faça isso. Toda vez que um pensamento de autocrítica surgir, você não está evoluindo, ainda não é suficiente, precisa melhorar, coloque a mão no peito e diga: eu estou exatamente onde preciso estar. Minha jornada é perfeita como é, e a energia espiritual flui livremente em mim. Repita isso quantas vezes for preciso, e observe. Quanto mais você relaxa, mais o poder da mente se alinha com o poder da alma. É nesse ponto de alinhamento que os milagres cotidianos acontecem. Uma mensagem inesperada, uma oportunidade financeira, uma sincronicidade que muda tudo. Isso não é acaso. É o universo respondendo à sua nova vibração.
A espiritualidade verdadeira não quer te ver perfeito, quer te ver presente. Quer te ver sorrindo mesmo sem entender tudo, confiando mesmo sem saber como, acreditando mesmo quando a lógica não sustenta. Esse é o verdadeiro equilíbrio. Confiar mais do que se entende, sentir mais do que se explica. E quanto mais você vive assim, mais sente a conexão com o universo. As coisas parecem se encaixar. As respostas chegam no silêncio. A mente desacelera. Você começa a perceber que a lei da atração é apenas o reflexo de uma mente em paz e um coração em confiança. Mas aqui vai um segredo que poucos têm coragem de encarar. A mente não gosta de perder o controle. Então, quando você começa a se soltar, ela tenta te puxar de volta com pensamentos de medo e dúvida. É a velha crença tentando te manter seguro, o mesmo ciclo de autossabotagem começando de novo. E é nesse momento que você precisa lembrar: sentir é mais poderoso do que entender. Não lute contra o medo. Não tente calar a dúvida. Sinta, acolha, respire. E diga para si mesmo: eu escolho a confiança. Eu escolho a paz interior. Eu escolho me libertar da ilusão do controle. Porque a liberdade espiritual começa exatamente quando você para de brigar com o que sente. E ao fazer isso, você dá um passo que poucos ousam dar: o de viver em plena harmonia com o fluxo divino da vida. Mas há algo ainda mais profundo nisso tudo. Algo que revela por que a mente insiste tanto em segurar o que o coração já quer liberar. E é sobre isso que a próxima parte vai te mostrar. Existe uma parte dentro de cada ser humano que teme profundamente perder o controle. É a parte que quer entender tudo, prever tudo, controlar tudo, até a própria fé. E o mais curioso é que essa parte da mente aprendeu a se esconder atrás de uma máscara muito sutil. A máscara do ego espiritual. Você já percebeu como às vezes a busca pela iluminação se transforma em uma corrida disfarçada? As pessoas dizem que estão buscando paz, mas estão exaustas de tanto buscar. Repetem mantras com pressa, fazem meditação olhando o relógio, tentam sentir gratidão como se fosse um exercício obrigatório. E quando não conseguem, sentem culpa. É a mente, mais uma vez, transformando o sagrado em um dever. O ego espiritual é astuto. Ele não quer que você se perca em prazeres mundanos. Quer que você se perca tentando ser superior. Ele sussurra: você precisa vibrar alto o tempo todo. Você não pode sentir raiva. Um ser desperto não erra. E assim, cria uma nova prisão, feita não de ignorância, mas de exigência espiritual. E o que acontece quando você acredita nessas exigências? Você começa a se comparar, observa o despertar do outro e se pergunta por que o seu parece mais lento. Vê pessoas manifestando riqueza, amor, abundância e pensa que está falhando. Esquece que cada alma tem um ritmo, que cada jornada é um propósito de vida em si mesma. A mente odeia o mistério. Ela quer manual, quer passo a passo. Mas o universo não entrega fórmulas, entrega experiências. Ele não te dá respostas prontas, te oferece situações que provocam seu despertar espiritual. Por isso, muitas vezes, o que você chama de bloqueio é apenas um convite da vida para confiar mais profundamente. Confiança é a palavra que dissolve o ego espiritual. Porque quando você confia, você não precisa controlar. E é nesse ponto que o poder da mente se alinha com o poder da alma. Quando a mente aceita que não está aqui para mandar, mas para servir, ela se torna uma aliada do coração. Mas para isso, é preciso coragem. Coragem de desaprender. Coragem de aceitar que talvez você não precise mais de tantas técnicas, e sim de mais presença. Porque a presença é o portal da manifestação. Quando você está presente, você sente o fluxo da energia espiritual correndo livremente. E nesse fluxo, a cocriação acontece naturalmente. Pense nisso. Quando você está totalmente presente, o passado perde o poder e o futuro se torna apenas uma possibilidade, não uma preocupação. O único espaço onde o milagre pode se manifestar é o agora. É nele que mora a lei da atração verdadeira, não aquela feita de repetições mecânicas.
mas a que nasce da coerência entre sentimento e intenção. Você quer abundância? Então vibre a abundância agora. Não espere a conta bancária mudar para se sentir próspero. Sinta a riqueza interior de respirar, de existir, de poder criar. A prosperidade é um estado de consciência, não um resultado. O dinheiro, o amor, as oportunidades, tudo isso é apenas a expressão material da sua vibração. Mas a mente, com medo de perder o controle, insiste. Não é bem assim, é melhor analisar, planejar, calcular. E quanto mais você planeja, menos sente. A espiritualidade se torna mental e a mente se torna um obstáculo. É como tentar ouvir o som do vento dentro de um quarto fechado. Você não precisa entender tudo. Precisa confiar no que sente. E sabe o que é mais bonito nisso? Quando você se entrega de verdade, o universo começa a mover as peças que você nem sabia que existiam. É como se uma força invisível começasse a te conduzir suavemente. Um convite aqui, uma coincidência ali, um encontro inesperado que muda tudo. Isso é sincronicidade. É energia espiritual em ação. Mas há algo que impede muitos de experimentar esse fluxo: o medo de perder a identidade. Quando você se abre para o desconhecido, parte do antigo eu precisa morrer. E a mente teme essa morte simbólica. Ela grita: se eu soltar, o que vai sobrar de mim? E é justamente aí que está o ponto. Quando você solta, o que sobra é o seu verdadeiro eu. Aquele que nunca foi limitado. Aquele que sempre soube que é um com o universo. Esse processo é o que os mestres chamam de rendição espiritual. Não é desistir, é confiar. Não é ser passivo, é permitir. É deixar que o divino dentro de você conduza o caminho. Quando você se rende, o equilíbrio se restabelece, o coração volta a liderar e a mente se tranquiliza. É a harmonia entre o humano e o sagrado. E é nessa harmonia que a cura interior acontece sem esforço, porque você deixa de tentar curar para permitir que a própria energia faça o trabalho. A cura não vem da luta, vem da aceitação. Vem do instante em que você para de tentar se proteger e começa a se expressar. Há uma grande diferença entre se curar e se expressar. A cura é olhar para a dor com o desejo de se livrar dela. A expressão é olhar para a dor com o desejo de compreendê-la. E quando você compreende, a dor se dissolve, não porque você a expulsou, mas porque ela foi acolhida. E se você observar, tudo na natureza ensina isso. Uma árvore não briga com o vento, ela dança com ele. O rio não luta contra as pedras, ele as contorna. O sol não força a aurora, ele apenas nasce quando é hora. Essa é a sabedoria do universo. Nada resiste, tudo flui. O mesmo acontece dentro de você. Quando para de resistir à dor, ela se transforma em sabedoria. Quando aceita o medo, ele se converte em fé. Quando acolhe a dúvida, ela vira clareza. É o milagre da transformação espiritual. O que antes te bloqueava se torna combustível para o seu crescimento. Mas talvez você se pergunte: como aplicar isso no dia a dia? A resposta é simples, embora não seja fácil. Toda vez que sentir que está tentando demais, que está se esforçando para ser espiritual, pare, respire, coloque a mão no coração e diga: eu me permito ser guiado. A partir desse instante, observe as pequenas coincidências, as mensagens sutis, os sinais ao redor. O universo fala o tempo todo, mas só quem desacelera ouve. Essa é a expansão da consciência. Quando você deixa de buscar sinais e passa a percebê-los. E quanto mais você percebe, mais entende que tudo estava te conduzindo ao mesmo lugar, de volta para si mesmo, para o centro da sua própria luz. É ali que mora a verdadeira espiritualidade, a paz interior, o estado de harmonia e gratidão que faz tudo fluir sem esforço. Mas há um último véu que precisa ser levantado, aquele que faz com que, mesmo após entender tudo isso, as pessoas ainda se sintam presas ao passado. Esse véu é o apego às antigas identidades, às histórias que contamos sobre nós mesmos. E é sobre isso que precisamos falar na próxima parte.
Existe um momento silencioso na jornada de todo buscador espiritual. Aquele instante em que você percebe que não é mais a mesma pessoa de antes, mas ainda não sabe quem está se tornando. É como estar entre mundos. Nem totalmente velho, nem totalmente novo. É um ponto de transição. E, paradoxalmente, é nele que a maioria das pessoas trava. Porque mudar é fácil de falar, mas é um ato profundamente doloroso para a mente. A mente não teme o desconhecido por falta de coragem. Ela teme porque o desconhecido ameaça suas referências. Ela pergunta: se eu não for mais quem eu fui, quem serei? E essa pergunta ecoa como um grito silencioso dentro de muitos corações. É nesse ponto que nasce o apego às antigas identidades. Aquelas histórias que você conta sobre si mesmo. Eu sou assim. Sempre fui desse jeito. Minha vida é difícil. Se tornam muros invisíveis. E esses muros mantêm você em um ciclo de autossabotagem espiritual. Porque por mais que diga querer transformação, uma parte de você ainda está presa à versão antiga que aprendeu a sobreviver. Mas há uma verdade libertadora. Não há crescimento sem morte simbólica. A borboleta não voa se insistir em permanecer casulo. O despertar exige que partes antigas de você se desfaçam, que crenças se dissolvam, que velhas narrativas sejam deixadas para trás. E isso dói, porque o ego se alimenta de identidade. Ele prefere uma dor familiar a uma liberdade desconhecida. E o mais curioso é que o ego não é mau. Ele só tem medo. Ele acredita que se você deixar de ser quem sempre foi, perderá o amor, o pertencimento, o controle. Por isso, quando o coração começa a se expandir, o ego tenta te puxar de volta dizendo: não vá tão longe. Isso não é seguro. Você vai se decepcionar de novo. Ele não quer te ferir. Ele quer te proteger. Mas sua proteção é a prisão. Para sair desse ciclo, é preciso olhar para o ego com compaixão. Dizer a ele: eu entendo que você tem medo, mas eu escolho confiar. Essa simples frase muda a frequência. A energia de resistência se transforma em aceitação. E a aceitação é o primeiro passo para a verdadeira libertação espiritual. Quando você aceita que não precisa mais carregar as versões antigas de si mesmo, o corpo relaxa. O campo energético se abre. Os chakras voltam a girar com fluidez. E a energia espiritual que antes estava fragmentada se realinha. É como se o universo respirasse com você. O ar fica mais leve, o pensamento mais claro, a vida mais sincronizada. E é nesse estado de leveza que a manifestação consciente se torna natural. Porque finalmente você sai do modo fazer acontecer e entra no modo permitir acontecer. É a diferença entre empurrar a água e aprender a flutuar. Tudo o que você sempre buscou, prosperidade, paz interior, abundância, equilíbrio, propósito de vida, não está fora de você. Sempre esteve esperando o momento em que você pararia de se esconder atrás das crenças e começaria a se mostrar em verdade. Porque o universo não responde ao que você deseja, responde ao que você é. E ser quem você é exige coragem. Coragem para abandonar o rótulo de vítima. Coragem para se desapegar da necessidade de provar o próprio valor. Coragem para olhar para a vida e dizer: eu mereço. Muitos têm dificuldade com essa palavra, merecimento. E sabe por quê? Porque foram condicionados a acreditar que o amor precisa ser conquistado, que a prosperidade espiritual e financeira precisa ser sofrida, que a abundância é um prêmio para os que trabalham duro. Mas o universo não opera por mérito, ele opera por vibração. E quando você vibra culpa, atrai circunstâncias que confirmam essa culpa. Por isso, perdoar-se é tão essencial. O perdão espiritual não é sobre esquecer o passado, é sobre parar de se identificar com ele. É olhar para as suas antigas escolhas com gratidão, entendendo que cada uma delas te trouxe até aqui. Que cada erro foi um degrau na escada da sua expansão de consciência. O ego espiritual, nesse ponto, tenta te convencer de que o perdão é sinal de fraqueza. Mas o perdão é a forma mais elevada de força. Ele diz ao universo:
Eu confio no fluxo da vida. E nesse fluxo, tudo começa a se alinhar. As bênçãos que pareciam distantes voltam a se aproximar. Os bloqueios energéticos se dissolvem e a vida espiritual se torna um estado natural de harmonia e leveza. A mente tenta entender como isso acontece, mas a alma apenas sorri, porque ela sempre soube que o poder da mente só é real quando está a serviço do coração, que a lei da atração só funciona quando há coerência entre sentir e agir, que o despertar espiritual não é sobre colecionar práticas, mas sobre viver com autenticidade. Então, se você sente que algo na sua vida ainda está bloqueado, talvez não seja falta de prática, mas excesso de lembrança. Talvez você ainda esteja preso a uma história antiga, repetindo mentalmente: sou assim. Mas você não é assim. Você é tudo o que já foi e tudo o que ainda será. Você é fluxo, é movimento, é energia em constante transformação. Faça um experimento. Feche os olhos por um momento e imagine-se soltando as antigas versões de si. Veja-as se dissolvendo como folhas levadas pelo vento. Sinta o alívio. Sinta o espaço se abrindo dentro de você. Esse espaço é onde o novo entra, onde o amor consciente floresce, onde a prosperidade se manifesta sem esforço. Porque quando você solta o que não é mais você, o universo não demora em preencher com o que sempre foi seu por direito. Essa é a verdadeira cocriação, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O desbloqueio financeiro, o amor pleno, a paz interior, tudo isso vem quando você deixa de se identificar com o que te limita. A vida responde na mesma medida em que você se permite expandir. E expandir é simples. É escolher sentir. É viver com fé. É agradecer antes de receber. A gratidão é a linguagem que o universo mais entende. É a vibração que abre portais, que dissolve medos, que reconecta você com o todo. Quando você agradece, mesmo sem motivos aparentes, está dizendo: eu confio. E essa confiança é a senha que destrava tudo. Você percebe agora? A crença que bloqueava sua vida nunca foi o problema. Foi apenas o convite. Um convite para olhar para dentro, para se perdoar, para lembrar que você é parte do divino, que você é o próprio milagre que vinha esperando. E talvez neste exato momento algo dentro de você esteja se movendo. Uma sensação de alívio, um suspiro mais leve, uma compreensão silenciosa. É o coração se expandindo. É o espírito voltando para casa. E é aqui que começa o verdadeiro renascimento espiritual. Aquele em que você não precisa mais tentar ser luz, porque você se lembra de que sempre foi. Agora que você chegou até aqui, respire fundo. Sinta o que mudou dentro de você. Porque algo mudou, mesmo que ainda pareça sutil. Talvez seja uma leveza que você não sentia antes, uma clareza silenciosa, ou uma nova paz interior tomando forma. Isso não é coincidência. É energia espiritual em movimento. É o início de uma transformação que o seu próprio coração pediu há muito tempo. Você percebe o que aconteceu? Tudo o que parecia um bloqueio era, na verdade, um espelho. Um reflexo das crenças que você carregava e que te faziam acreditar que precisava ser curado para ser digno. Mas agora você sabe, não há nada de errado em você. Nunca houve. O que existia era apenas a história que te separava da sua própria abundância, da sua prosperidade, da sua fé viva. A pergunta agora é: o que você vai fazer com isso? Vai continuar buscando fora o que já encontrou dentro? Ou vai escolher viver a verdade que acabou de despertar? Porque não adianta entender, é preciso viver. Não basta repetir mantras, é preciso deixar que o coração se torne o seu mantra. Não é sobre decorar as leis espirituais, é sobre encarná-las no cotidiano, nas palavras, nas ações, nas escolhas. É quando você vive o que aprendeu que o desbloqueio espiritual e financeiro acontece de verdade. Então, a partir de hoje, escolha ser presença. Escolha acordar e dizer: eu confio no fluxo da vida. Escolha agradecer antes mesmo de ver o resultado.
Escolha viver com gratidão, porque a gratidão é o código da manifestação. Escolha sentir, mesmo quando o medo vier. Escolha fé, mesmo sem certezas, porque a vida espiritual não é feita de respostas, é feita de confiança. E o despertar espiritual não é o fim da jornada, é o início da verdadeira vida. Agora me diz, quantas vezes você se impediu de viver o novo por medo de soltar o velho? Quantas oportunidades passaram porque você acreditou que não estava pronto? Quantas bênçãos deixaram de chegar porque você ainda se via pequeno? O universo está pronto para te entregar tudo, mas ele só entrega quando você abre as mãos, quando para de segurar as crenças que te mantêm em escassez e começa a vibrar a abundância, o equilíbrio, a harmonia. Então, permita-se. Permita-se ser quem você é, sem máscaras espirituais, sem culpa, sem medo. Permita-se ser o canal que o universo escolheu para se expressar. Permita-se viver o propósito de vida que te move. Permita-se acreditar que o seu despertar é agora. Não quando estiver pronto, mas porque você já está pronto. E antes de encerrar, deixa eu te fazer um convite sincero. Aplique o que aprendeu aqui. Não amanhã, não quando der tempo, mas hoje. Escreva suas crenças, questione-as, respire sobre elas, diga a si mesmo: eu libero tudo o que não ressoa mais com a minha luz. E depois, viva, com leveza, com fé, com a certeza de que o universo te apoia em cada passo. E se essa mensagem tocou você, se em algum momento seu coração se reconheceu nessas palavras, então esse é o seu sinal. O seu despertar já começou. Agora compartilhe essa energia. Deixe nos comentários o que você sentiu, o que mudou, o que você está pronto para liberar da sua vida. E se quiser continuar mergulhando nessa jornada de autoconhecimento espiritual, de expansão da consciência e cocriação com o universo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, cada novo vídeo será um lembrete de que você está no caminho certo, o caminho de volta para si mesmo, porque o maior milagre que existe é viver desperto, e o seu milagre começou agora.